Diante do que tem aqui hoje, um processo bem antigo, né, de 1993, nós temos que levar em consideração algumas coisas que hoje eu vou ter muito cuidado de passar para a Vossa Excelência. O primeiro deles é traçar a personalidade do réu. Por quê? Isso é muito importante. Edmundo Oliveira, no livro de vitimologia, ele traça vários perfis vitimológicos. E nesses perfis vitimológicos deve ser levado em consideração. Sobretudo, a mais importante que eu separei para hoje aqui, que é o da vítima exclusivamente culpada. É aquele momento em que a própria vítima vai de encontro ao seu futuro algoz, o réu. É claro, ficou bem claro que a vítima não é aquela pessoa que leva a conversa fiada para casa. O próprio é tio, né? Tio? Sobrinho. O sobrinho da vítima falou que hoje, olha, ele não procura confusão não, mas também não leva desaforo para casa não. Provavelmente o que ficou claro aqui é que ele, embora tendo a sua namorada, a quem ele deveria guardar fidelidade, ele tinha uma paixão oculta e se incomodou ao ver a sua paixão oculta dentro do carro, beijando o policial militar, o William, que tem todo o direito de não estar aqui hoje, tá? Não é porque ele não se encontra aqui hoje sentado ali, que ele está assumindo e que ele está querendo se esquivar da aplicação da lei penal, não. Ele é policial militar, funcionário público, porém, Espírito Santo. Não é aqui no estado do Rio de Janeiro. Trabalha em Espírito Santo. Não estamos tratando aqui de um delinquente ponto mais, um vagabundo, um cara que costuma fazer questão de cometer crimes para prejudicar a sociedade. Então, a personalidade da vítima é muito importante ser analisada aqui. A vítima alcoólatra, pelo que eu percebi, a embriaguez tem várias fases, né? A embriaguez tem a fase da excitação e a fase da euforia e, por último, a fase da letargia, que é quando ele cai no chão, pega no sono, se mija todo, dependendo das circunstâncias. Ele estava na fase da euforia. Tanto que tem depoimentos aqui dentro dos autos, é uma pena que a pessoa não se lembre de ter dito isso em sede policial. Os colegas dele falaram assim, olha, o Paulo César hoje está doido para arrumar uma confusão. Fase do quê? Euforia, é a fase da excitação, vulgarmente conhecida como fase do leão. Doido para arrumar uma confusão. E foi o que ele fez. Saiu lá da sua diversão e foi lá fora tentar arrancar um policial militar pelo colarinho de dentro do carro. Eu creio que se eu me colocando naquela situação, ou vocês dois que são homens, se colocando nessa situação, é bem constrangedor, né? Você com uma mulher ali do lado, o cara vira para você, ferindo a dignidade de uma mulher, não é porque a mulher está conversando, não, tem mais um aqui, desculpa, vocês três aqui, homens, não é porque a mulher está dentro de um carro conversando com o homem que ela é vagabunda, não, o que é isso? Agora é o momento de Vossas Excelências, que são mulheres, analisar isso. Então quer dizer que a senhora está conversando com um homem de dentro do carro, ela acabou de afirmar aqui que nunca teve envolvimento nenhum com o cidadão William, policial militar, e só porque ela está dentro do carro conversando com ele, o cara vira e fala, e aí, hein? Já vai, né? Ou seja, aí vagabundo, já vai para o motel, né? Já vai, né? É isso, pelo amor de Deus. Isso fere a honra, tanto dela, e também, isso fere também o próprio policial militar, que não está sendo respeitado naquele momento. Porque naquele momento estava como civil, estava paisano, mas não estava sendo desrespeitado. Ele estava num momento particular dele, conversando, e ninguém tem o direito de chegar perto de ninguém, interromper um diálogo e querer ofender as pessoas. Agora, a personalidade do réu. Como eu já falei,
é um cidadão, funcionário público, policial militar. Não cheguei a ver aqui. Doutora promotora, a senhora sabe me dizer se esse policial militar foi expulso da PM ou teve algum outro ato que... Ele é rebelde. Ele é rebelde não só, informou, mas não consta aqui... Rebelde quer dizer que ele não compareceu nos atos do processo depois de um certo momento. Não informou, também não foi requisitado de diligência à época pela Defensoria Pública sobre a situação dele. Não tem nenhuma informação se, em relação à conduta dele, né? A pessoa dele. Na verdade, no interrogatório dele, ele mesmo afirma que já sofreu, naquela época, se eu não me engano, em 95, 4 punições disciplinares. Sim, punição disciplinar, geralmente todo policial é vítima disso. Porque é muito normal, né, os direitos humanos aparecer só quando o policial baixa a cacetada no vagabundo. Né? Mas quando o policial militar é queimado morto, é queimado vivo, como tivemos agora aí algumas semanas atrás, cadê que os direitos humanos levantou a bandeira e foi para a rua falar queremos a punição dos vagabundos? Cadê que teve? Não teve. Eu recebi as fotos do policial militar que foi carbonizado vivo. E eu passo sempre por ali. Porque minha namorada mora em Nova Iguaçu. Passo sempre ali. E toda vez que eu passo, eu lembro dele. Então, em relação às testemunhas, todas elas testemunhas de acusação. E uma coisa é certa no processo penal. Tudo que é feito em sede policial tem que ser confirmado, corroborado aqui em juízo. Aqui que os vossas excelências têm que pegar os depoimentos, as provas testemunhais e levar em consideração. Eu percebo que esse processo, na qual se encontra anexo o inquérito policial, foi feito datilografado, com tanto tempo que faz. E não é comum em sede policial colocarem coisas e mandar a pessoa assinar. Eu, como advogado em sede policial, eu tenho que pedir para ler, porque senão eles não dão para você ler. Eles só digitam e mandam, assina aí. Uma pessoa leiga, assina. Assina. Mas, em relação ao Estado, a responsabilidade do Estado, estamos em 2015, 22 anos. A doutora promotora foi bem clara nos períodos, nos momentos interruptivos da prescrição. Primeiro com a denúncia, depois com a pronúncia, depois com a confirmação da pronúncia. E aí fala que todos os crimes cuja pena é superior a 12 anos prescrevem em 20. Nós já estamos com 22 anos. Agora que o Estado vem aqui querer, olha, quero condenar aquele policial militar lá pelo fato praticado há 22 anos atrás. É justo isso? Esse cidadão está há 22 anos, certamente, quando coloca em algum momento a cabeça dele sobre o travesseiro, sabe que existe esse fardo colado nele. Eu acho que o Estado foi omisso. E o Estado não deve merecer ser privilegiado diante da sua omissão, diante da sua torpeza. Ficar omisso durante esse tempo todo e só agora vir aqui querer a condenação com base nesses depoimentos fraquíssimos aqui. Não conseguimos tirar nada daqui hoje. Qual a garantia que nós temos que aquilo lá em sede policial, naquela época, é tudo verdade? O momento era aqui. Conseguimos tirar alguma verdade aqui hoje? Não. Não conseguimos tirar nada de interessante aqui hoje. O que conseguimos tirar aqui hoje foi a personalidade da vítima, que saiu de onde estava, foi até ao William para poder tentar arrancá-lo pelo colarinho de dentro do carro. Mesmo a sua namorada estando na festa. Ele se não respeitou o William, desrespeitou aquela mulher que estava dentro daquele carro, que em nenhum momento merecia ouvir o que ela ouviu, embora ela não se recorde, e desrespeitou a própria namorada dele, que estava na festa. Então,
uma coisa certa. Ele falou que realmente foi ele que atirou. Tudo bem. Mas existe uma coisa que é a legítima defesa, que a doutora promotora se preocupou bastante em querer rechaçar isso, em querer afastar. Mas é legítima defesa, sim. Agora nós vamos analisar o parágrafo único em que fala do excesso da legítima defesa. Ele estava dentro do carro. Nós sabemos que de dentro do carro nós temos a janela. De repente, naquele momento do puxa-puxa, querendo arrancar ele pelo pescoço, ele deu um tiro para o que estava visível, que era a cabeça e o tronco. Ele preferiu acertar o tronco. Por fatalidade, pegou no órgão vital e ele veio a perecer. Poderia ter dado na perna? Poderia. Poderia ter dado no braço? Poderia. Por isso que hoje eu estou aqui falando sobre o parágrafo único do artigo 23, que é o excesso da legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa, sim. Tanto dele, legítima defesa real, quanto legítima defesa de terceiro em relação à honra. Que cabe, sim, legítima defesa da honra. A partir do momento que ele chama uma mulher, que insinua, ele usou aí um eufemismo. Eufemismo, o que é eufemismo? É quando a pessoa usa dessa expressão uma figura de linguagem para suavizar coisas grosseiras, palavras grosseiras. Em vez de chamar ela de vagabunda e vai para o motel, preferiu falar de outra forma. Já vai, né? Dá lá para lá, né? Preferiu falar assim, usou um eufemismo. Era uma vítima inteligente, usou um eufemismo para poder suavizar suas palavras. Mas que cabe legítima defesa da honra, cabe. Inclusive, um dos grandes autores, muito conhecido aqui no Brasil, Rogério Greco, ele é categórico em defender a legítima defesa da honra. Então, o William agiu sim em legítima defesa, real, dele mesmo. Vamos nos concentrar nele, então. Vamos esquecer a vítima. Mas agiu em excesso. Em relação à arma, como eu peguei a causa hoje, eu não tive o tempo suficiente para analisar uma citação que a ilustre promotora fez agora, de que a arma não é registrada. E de que o cidadão, o réu, estava armado. Lógico que ele vai estar armado. Se Vossas Excelências fossem policial militar, a arma do policial militar, a qual o Estado acautela para ele, quando ele sai do seu serviço, ele tem que deixar a arma no quartel. Eu perguntei isso aos policiais militares. A arma de serviço, acautelada pelo Estado, fica no quartel. O policial militar tem que ter sua própria arma, ele tem que comprar no teu bolso a arma não é barata, R$3.000, não sei quanto custa hoje, quanto está hoje o soldo de um policial militar, mas ele tem que se virar para comprar a sua arma particular, para poder garantir a sua integridade, da sua família, dos seus filhos, na rua. Mas a arma tem que ser particular, porém registrada. Aqui nos autos, depois a promotora vai mostrar aqui se realmente a arma não é registrada. Foi ele mesmo que falou no interrogatório dele em sede policial. Falou que a arma não é registrada? Pode me dizer as folhas? Por gentileza? Folhas 34. 34. Estava sobre branco, era um revólver calibre .38, esclarecendo que tal arma não era registrada e que já não possui mais dito revólver. Folhas 34. Sim, já achei. Então, tudo bem. A arma não era registrada. Mas isso, por acaso, afasta a legítima defesa dele? Não. Depois a promotoria pública dá um jeito de querer tomar as providências em relação à arma não registrada. Mas ele tem sim o direito de andar armado. Ele é policial militar. Policial militar andar desarmado na rua está praticamente assinando a sua carta de sentença de morte. Né? E se fosse uma outra arma? Uma arma branca? Um punhal? Uma estrelinha ninja? É um meio. A legítima defesa tem certos requisitos. Ele tem que se utilizar dos meios necessários, com moderação, que é o que ele não teve, por isso que eu estou alegando o excesso. Ele não vai sair daqui impune, não, tá?
Ele vai responder sim, pelo excesso. Não estou aqui querendo dizer que não estou aqui negando a autoria dele. Tanto é que ele falou, está aqui, fui eu que atirei, mas ele agiu sem legítima defesa. Agora, a testemunha falou aqui, terceiros falaram para a testemunha, não foi ela que afirmou. Ela disse que contaram para ela, já está errado por aí, já é um processo frágil, e ainda por cima uma testemunha vem querer falar que contaram para ela, já é complicado quando é testemunha, ainda mais quando contaram para a testemunha. Imagina, botar alguém na cadeia com base nisso. Contaram para a testemunha que o William, depois do fato, fez ronda pela residência da vítima e ameaçou, intimidou a família. Eu acho que o Estado, não cabe agora ao Estado querer se prevalecer de meras ilações e conjecturas indevidas, trazer aqui coisas, contaram para a testemunha. O Estado já está errado por estar vindo para cá 22 anos depois, querer uma condenação de policial militar e ainda quer se prevalecer ainda de disse e me disse. Não é por aí. Não é justo. A palavra já diz, justiça. Vossas Excelências hoje são os juízes e as juízas da causa. A pensar com seriedade, serenidade e ver, é justo? Testemunhas virem com disse-me disse? É justo, 22 anos depois, o Estado vir aqui querer cobrar a punibilidade de alguém? É direito do réu agir em legítima defesa quando se ver por um estranho puxando ele pelo pescoço? Ele não perguntou, ele não sabia de quem era aquele cara. Agora, a vítima poderia estar armada, estar com uma faca? Poderia. Ele vai esperar acontecer para tomar uma decisão? Não, ele como policial militar, que é surpreendido dentro do teu carro, sendo arrancado de dentro de fora, ele tomou uma atitude. Excesso, mas tomou uma atitude. As testemunhas de acusação também foram categóricas ao afirmar: ele estava embriagado. O fato dele estar embriagado afasta a legítima defesa do réu? Não afasta. Muito pelo contrário. Porque a pessoa embriagada, ela é capaz de fazer coisa bem pior do que uma pessoa sã. Então, imagine Vossas Excelências dentro de um carro sendo abordado, surpreendido por um cidadão bêbado que atenta a arrancar vocês, Vossas Excelências, de dentro do carro pelo pescoço. Se tivesse um punhal, um taco de beisebol, o que Vossas Excelências fariam? Daria uma tacada na cabeça dele e que poderia causar a morte, caso pegasse numa região? Sim. Daria uma facada nele? Na perna, então, para não ser o excesso? Não, eu vou dar na perna, porque se eu dar uma facada no peito dele, eu vou matá-lo e vou responder por excesso de legítima defesa. Vou pegar na perna. Só que, nos meus momentos em que eu não estou no meu escritório, eu também sou enfermeiro. E eu já vi um caso no hospital em que uma pessoa faleceu porque teve tua perna uma incisão profunda que pegou a femoral e morreu. Aí a Vossa Excelência pensa, vou dar na perna porque eu não vou responder por excesso de legítima defesa. Vou dar na perna porque aí você está insinuando que eu estou querendo utilizar a minha legítima defesa de forma moderada. Aí as Vossas Excelências vão lá e na perna. Só que, por infelicidade, pega a femoral e morre. E aí? Esse argumento ministerial, atira no braço, atira na perna, sempre escuto a mesma coisa. Outra coisa que eu sempre escuto, que o Ministério Público não é órgão de acusação. Que o Ministério Público, ele tem autonomia funcional. Embora o promotor da primeira fase pense de um jeito, a promotora da tribuna tem total liberdade para chegar aqui e fazer diferente. E também, com todo respeito ao Ministério Público, eu discordo de que o Ministério Público é sempre
aquele que nunca pede a condenação só por condenar. Eu já vi casos aqui de forçação de barra ministerial. Não é o caso de Vossa Excelência, que ela hoje foi, Vossa Excelência que hoje se ateve simplesmente ao que encontram nos autos. Só que, infelizmente, o que se encontra nos autos são aquelas coisas frágeis de sede policial e que deveria ser confirmado aqui e não foram. Então, diante dessa atitude animalesca da vítima, com todo respeito à família da vítima, se tiver alguém aqui presente, uma atitude totalmente fora do normal. Essa atitude que a vítima teve afasta de qualquer maneira a hipótese da qualificadora. Motivo fútil? De maneira nenhuma. Motivo fútil seria se a vítima fosse até o carro e falasse assim, Ana Zélia, você pode sair do carro, por gentileza, que eu gostaria muito de falar com a senhora. E aí o policial militar vai debaixo do banco, puxa uma arma e pô! Aí sim, motivo fútil. Porque o policial militar, a gente poderia cogitar aqui que ele se sentiu tendo um concorrente. E aí, por causa disso, por causa de vir uma pessoa para querer tirar a madame que estava do lado dele lá, a moça, ele se ofendeu e deu um tiro. Aí sim poderia falar o motivo fútil. Agora, um cidadão que sai lá da festa, embriagado, vem igual um lunático, começa a insultar uma mulher, que sequer sabia que tinha esse sentimento, esse ciúme, e ainda por cima tenta tirar um cara de dentro do carro, e assim, não está provado nos autos, mas eles eram todos do mesmo bairro. Ele sabia que o cidadão ali era policial militar. Muito pior ainda, porque o policial militar ele é policial onde quer que ele esteja. Tanto é que se o policial militar, embora ele esteja paisano, não esteja em serviço, se ele vê um fato criminoso sendo consumado e não faz nada, ele responde pelo resultado. Ainda tem essa batata quente na mão deles ainda. Ele não tem sossego nem quando está fora de serviço. Então, a conduta, esse perfil vitimológico, afasta de toda sorte, de qualquer maneira, a tese da qualificadora. Então, quando forem perguntados para Vossas Excelências sobre a qualificadora, Vossas Excelências vão afastar a qualificadora. E, se for perguntado, Vossas Excelências absolvem o réu? Vossas Excelências têm todo o direito de achar e opinar, decidir de que se quer e deve responder pelo excesso, com base na omissão do Estado que levou 22 anos para tentar agora colocá-lo na cadeia. E sabe quais são os efeitos da condenação? Um dos efeitos da condenação é o funcionário público perde o seu cargo. Olha o estrago que será feito na vida desse policial militar. Vai perder o seu emprego, vai perder o seu cargo, vai ficar em um lugar onde não se ressocializa ninguém. O Brasil hoje está em terceiro lugar de população carcerária no mundo. No mundo, terceiro lugar. Só perde, se eu não me engano, para os Estados Unidos e para a Rússia. Se eu não me engano. Ou China. Mas está em terceiro lugar. Uma ressocialização que não existe. Simplesmente colocam. Eu não estou aqui defendendo não, tá? Eu sou aquele tipo de advogado que cometeu crime, tem que pagar por isso. Não sou aqui de passar a mão na cabeça do acusado. E quando eu estou aqui nomeado para defender um cara que, por mais abjeto seja a sua conduta, a sua pessoa, uma coisa é certa: para condenar tem que ter um advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal.
Então não é porque eu estou aqui que eu sou conivente com o acusado, de maneira nenhuma. O advogado ou o defensor público, ele está aqui para garantir a justiça. Não é porque eu sou um advogado de defesa que eu sou a favor do crime, eu sou a favor da justiça, mas não a favor do crime, e nem do criminoso. Então, diante de tudo isso, eu acho que é muito temerário colocar esse cidadão aqui, funcionário público, policial militar, que no momento que foi surpreendido por essa vítima, tentando arrancar ele, por infelicidade acabou atirando nele em excesso de legítima defesa e acontecendo um fim trágico que acabou ensejando. Tá? Então, Vossas Excelências têm toda a liberdade para conceder a absolvição. No terceiro quesito, quando for perguntado, os jurados absolvem o réu, Vossas Excelências têm todo o direito, têm toda a legitimidade para dizer sim, absolvo o réu. Em consideração à personalidade da vítima, em consideração à omissão do Estado, em consideração à dignidade da mulher, acabou esse negócio do antigo Código Civil que deixava a mulher submissa ao homem. Acabou isso. Olha que maravilha. Uma tribuna repleta de mulheres. Hoje a mulher é outra mulher. Hoje nosso presidente, embora, né, as burrices que têm acontecido aí, né, mas temos uma mulher presidente, temos várias pessoas no poder aí, mulheres. Desde a época de Getúlio Vargas, lá em 1940, se eu não me engano, ou 37, quando Getúlio Vargas concedeu o direito da mulher votar, de lá para cá a mulher hoje é outra mulher. Até a lei penal mudou. A lei penal hoje dá o direito à mulher, em caso de crimes sexuais, o direito de querer ou não promover a ação penal. Porque existe uma coisa que é a vitimização primária e a vitimização secundária. A vitimização primária é quando a mulher é vítima do ato criminoso. E a vitimização secundária é quando a mulher é exposta em juízo perante o público presente, perante o juízo, perante o promotor de justiça ou promotora, perante o escrivão, policiais militares, para ter que narrar como foi o ato sexual lá, do estupro, do atentado, seja lá qual for. A mulher hoje tem esse direito. Não, olha, eu não quero porque eu não quero passar por isso, eu não quero esse filme de novo na minha vida. Então, em consideração à dignidade da mulher, em consideração ao direito de defesa do réu, em consideração à omissão do Estado, Vossas Excelências têm toda a liberdade para pedir absolvição. Caso Vossas Excelências achem que ele deve responder pelo delito, que acatem a legítima defesa, porém pelo excesso. Lá do parágrafo 1. Vai ser quesitado se o réu agiu em excesso de legítima defesa. Aí Vossas Excelências, caso não queira absolvê-lo, caso ainda achem que ele deve responder pela atitude de se defender e de defender a honra da parceira, da moça que estava ao lado dele, Vossas Excelências podem condená-lo pelo excesso e afastar também a qualificadora. Porque a legítima defesa dele e a personalidade da vítima afasta a qualificadora. Não vou me delongar mais. Não sei se a promotora virá em réplica. Provavelmente, se ela vier em réplica, provavelmente eu virei em tréplica. Muito obrigado a Vossas Excelências. Que seja feita a justiça. Encerrada a fala da defesa, os pratos querem ir ao banheiro, querem dar uma paradinha de 1 ou 2 minutos para tirar a perna, igual tudo, vamos lá.